Paz do Senhor Jesus, igreja, uma boa tarde para todos, amém? Glória a Deus, aleluias, por mais esse momento aqui na presença do Senhor, amém? Ontem à tarde, irmãos, uma irmã fez uma pergunta, ela mandou uma mensagem na postagem do YouTube, às vezes ela pergunta por e-mail também, assim, e quando eu estava respondendo a irmã, o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para fazer vídeo. Ela queria saber sobre o anticristo, sobre o arrebatamento. Então, talvez seja a dúvida de muitas pessoas, né? Porque é sempre bom nós aprendermos um pouquinho sobre os últimos acontecimentos da humanidade, do gênero humano, né? Desse mundo. Essa área que estuda isso, igreja, é conhecido como escatologia. É um nome bem complicadinho, né? Escatologia. Os teólogos, quem faz sociologia, estuda muito sobre isso. O que vai acontecer com a humanidade, o que vai ser os últimos acontecimentos, né? Desse planeta Terra, o que vai acontecer, o que é o arrebatamento, o que é os princípios de dores, o anticristo, o juízo final, a grande tribulação, o julgamento da igreja. Então, será que nós vamos estar aqui na grande tribulação? Será que nós já vamos subir? Será que nós vamos participar do juízo final? O que vai acontecer com aqueles que já faleceram? Então, assim, às vezes a gente posta alguns versículos, mas tem estudo sobre isso, tem pessoas, homens, mulheres de Deus, teólogos, que eles aprofundam nesse assunto, né? Que fala que é escatologia, eles aprofundam nesse assunto. É o último acontecimento aqui dessa terra e da humanidade. O fim do mundo, né? Muitos falam o fim do mundo. Então tem homens e mulheres de Deus que, além de ter o dom, né? Do ensino, o dom sobre essa área, gostam dessa área e buscam entender para ensinar a igreja de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor por essas pessoas, né? E o Daniel, ele teve visões, o apóstolo Paulo ensinou um pouco, João também teve visões, né, do Apocalipse. Então, igreja, assim, a igreja de Cristo, que somos nós temos que saber um pouquinho, né, o que vai acontecer, como vai ser. Então, assim, eu, Sueli, eu não me aprofundo nesses assuntos, porque eu não tenho dom na área da teologia, igreja. Cada um gosta, se aperfeiçoa naquilo que gosta, né? E Deus usa todos nós. Não é porque você não sabe que você não é de Deus, tá bom? Eu aprendo assim, né? No meu modo de pensar, que nós temos que vigiar e andar no caminho apertado. Aí o que vai acontecer, né? Deus, se a gente estiver fazendo a vontade dele, fugindo do mal, nós não precisamos nos preocupar com isso. Porém, existem pessoas que perguntam e nós precisamos saber, porque também vai surgir falsos profetas, né? Homens enganadores. Então, nós temos que saber o que está acontecendo, os acontecimentos, né? Será que esse homem é de Deus? Será que ele está falando? Jesus disse isso para nós, porque tudo, igreja, que vai acontecer já está aqui na palavra do Senhor. Todos os acontecimentos, como vai ser, a gente só não sabe o dia, né? Que o próprio Jesus falou que nem ele sabe, apenas Deus. Então a gente não sabe o dia. Jesus só falou para nós, vigia, vigia. E os sinais eles estão deixando, ficou escrito para nós, né? Então nós temos que apenas vigiar. Porém, nós temos que não deixar de entender, né? De não saber nada, porque aí começa a acontecer as coisas, muitos enganam. Teve uma vez, até apareceu nas redes sociais, né? Um homem falando que não era para sair na madrugada, lembra? Que ia morrer, que ia acontecer tantas coisas, igual já aconteceu, tanta gente falando, né, do fim do mundo, né? Então são os falsos profetas do Senhor. Então, por isso que a gente tem que entender, a gente falar, se a gente souber um pouquinho, a gente fala, não vai, a gente não fica com medo, que tem pessoas, igreja, talvez não seja o seu caso, mas tem pessoas que ficam apavoradas quando começa a sair notícias do fim do mundo, né? Ai, que vai acontecer tal dia, que tal dia vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, ficam apavoradas. Por quê? Porque muitas das vezes nós não buscamos, né, saber um pouquinho do que Jesus deixou escrito para todos nós, tá bom? Então, respondendo à pergunta da irmã, nós vamos começar nesses dias, o Espírito Santo de Deus já colocou os versículos sobre cada assunto, sobre o princípio de dores, sobre o anticristo, sobre a grande tribulação, sobre, aleluias,
o arrebatamento da igreja, sobre o juízo final, sobre a Nova Jerusalém. Então a gente vai fazer vídeos curtos para não ficar aquele vídeo tão longo, tão cansativo, né? Aí se você quiser aprender também, que eu também estou aprendendo, vamos aprender juntos, né? Vamos aprender juntos e o que o Senhor colocar no meu coração eu vou entregando, tá bom? De acordo com a vontade do Espírito Santo de Deus. Mas a gente tem que entender o princípio, né? Primeiro Deus fez esse mundão de Deus, aí fez Adão, fez Eva, e até lá no livro de Gênesis, criou o homem do pó da terra, a mulher da costela de Adão, só que eles pecaram. Por que eles pecaram? Porque eles foram mexer no fruto que Deus falou para eles não mexer, na árvore do conhecimento, do bem e do mal. Deus deu uma ordem, não mexe aí. E eles foram e desobedeceram, né? A serpente persuadiu eles, eles desobedeceram. Então, igreja, veio o primeiro pecado, a origem do pecado começa aí. E eles foram expulsos do jardim, eles tinham a presença do Senhor. O Senhor falava com Adão todos os dias. E eles foram expulsos daquele jardim. Deus não queria mais, aleluia, eles perto. A presença de Deus ficou triste com eles, mandou eles embora dali. Só que nós estávamos condenados, a humanidade toda foi condenada por causa do pecado de Adão e Eva. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, não quer que nenhum de nós se perca, nenhum ímpio, igreja. Deus não quer. E eles tiveram um plano de salvação para nós, porque nós já estávamos condenados a padecer aqui nesse mundo, né? Pelo maligno. Mas eles fizeram um plano de salvação. Olha só, Deus falou, então, o meu único filho vai lá, Jesus Cristo. Então, Jesus veio aqui, aleluias, nesse mundo, em forma de homem, que todos nós já sabemos, através do Espírito Santo de Deus, Maria gerou ele. Aleluia, não cometeu pecado, porém passou tudo que nós passamos para nos salvar, para nos tirar, para nos resgatar desses pecados. Só que aí agora, aleluia, quando nós aceitamos Jesus, igreja, como nosso único e suficiente Salvador, o Senhor escreve o nosso nome no livro da vida. Amém? Então nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. Então quando você aceitou Jesus, quando eu confesso Jesus, aleluias, o nosso nome está escrito no livro da vida. Amém? E quando nós somos selados, nós estamos selados. Ah, mas e se eu cair, Deus vai lá e vai tirar meu nome do livro da vida? Não, igreja, não. Se você cair, o Senhor vai fazer de tudo para que você se arrependa e volte para o caminho. É assim que funciona. Fiel é Deus para nos levantar, porque o seu nome já está lá no livro da vida. Ah, aquela pessoa se perdeu, Deus vai ter um encontro com ela, porque o nome dela um dia foi escrito no livro da vida, tá bom? Depois nós vamos ser julgados, não vou entrar nesse assunto, tá bom? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Porém, nosso nome está escrito no livro da vida. E o que eu aconselho? Se ainda nós não aceitamos Jesus, para nosso nome estar escrito nesse livro da vida, para nós, aleluia, morarmos na Nova Jerusalém, porque nós estamos voltando para casa. Você já prestou atenção? Nós fomos expulsos do Jardim do Éden, né? Adão e Eva, a humanidade toda condenada. Só que aí Jesus, nós estamos nessa terra de passagem, evoluindo. Não é porque eles comeram fruto, tá? Ai, só porque comeu fruto já foi expulso. Não, é pela desobediência. Você prestou atenção que para nós sermos salvos, nós temos que obedecer? É obedecer. Então Deus quer que nós obedecemos a Ele, a vontade dEle e a palavra dEle. Então quando nós começamos a obedecer, nós estamos voltando para casa, que é a Nova Jerusalém. Quando nós aceitamos Jesus, nós temos acesso a falar com o Pai. Nós não tínhamos esse acesso. E agora nós temos o acesso de falar com Deus. Todos nós, o véu foi rasgado. Então nós temos esse livre acesso de conversar com o Senhor através do Espírito Santo de Deus. Amém? Então quando nós estamos voltando para casa, para a Nova Jerusalém, nesse caminho apertado, nós vamos deixando, né, a carne pecaminosa, porque nós viemos nesse corpo pecaminoso, né? E nós vamos deixando aquelas coisas da carne, o Senhor vai trabalhando em nós, no nosso caráter, nas nossas emoções, aquilo que nós fazíamos, nós paramos de fazer. Então, isso aqui é o começo de tudo, né? Fomos expulsos do Jardim do Éden pelo pecado, mas fizeram um plano de salvação, Jesus morreu na cruz, e agora quem aceita Ele será salvo. Tem alguns versículos que o Senhor colocou no meu coração, eu quero estar compartilhando com a igreja. O Evangelho de João, aleluias, capítulo 14,
versos 6. Olha, caiu em cima, igreja. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Então, não tem outro caminho. Todos os caminhos que nós ouvirmos aqui nessa terra, não, esse aqui é o caminho. Não, não é. É só Jesus que é o caminho. E nós só vamos ao Pai, nós só vamos voltar para casa, nós só temos a presença de Deus, conversar com Deus, ter o livre acesso através de Jesus Cristo. Não tem outro caminho. Então, quando nós começamos a ouvir outro caminho, você já entende. Não, não é. Jesus é o único caminho. Glória a Deus. Aí vamos lá agora para Apocalipse 3:20. Eu deixei alguns versículos separados, tá, igreja? O Senhor colocou no meu coração e eu vou estar compartilhando enquanto nós estivermos aprendendo aqui. Apocalipse 3:20. Aleluias. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que assente comigo no meu trono, assim como venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluias. Então, o Senhor Jesus, ele é educado, né? Ele veio, ele morreu, mas ele não obrigou ninguém a aceitar ele. Ele está à porta batendo através do Espírito Santo. Ele bate nos nossos corações, né? Ele é educado. Então, se nós abrirmos a porta, ele entra. Se nós aceitamos ele faz morada. Então, quando ele começa a fazer morada, aleluia, nós começamos a obedecer a ele, através do Espírito Santo de Deus, a entender ele, a conhecer a vontade do Pai para a nossa vida. E começamos a caminhar nesse caminho que é apertado. Amém? Então, Jesus não vai obrigar, mas para nós, aleluias, irmos morar nessa nova Jerusalém que o Senhor preparou para nós voltarmos para casa, para nós termos acesso à presença de Deus, nós precisamos aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Lá no livro de, aleluias, Romanos, capítulo 10, aleluias. Romanos, glória a Deus, capítulo 10, nos versos 9 a 13. Ao saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, nós temos que confessar Jesus Cristo. Como que eu confesso, irmã? Nós temos que falar assim, Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados e se arrepende de verdade, né? Não é só pedir perdão da boca para fora, né? É o arrependimento. Escreve meu nome no livro da vida. Amém? Aí nós seremos salvos. E se temos oportunidade de batizar, nós temos que batizar também, tá bom? Então nós temos que confessar para Jesus e andar em novidade de vida. Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se faz novo. Então, se você roubar, você não vai roubar mais. Irmã, mas eu não consigo. Então, fecha a porta do quarto e fala com Jesus. Me fortalece, porque agora é Ele que vai te fortalecer. Glória a Deus. Senhor, se eu adulterava, eu não vou adulterar mais. Se eu me prostituir, eu não vou me prostituir mais. Se eu mentir, eu não vou mentir mais. Eu vou me esforçar para sempre falar a verdade. Então, aí nós começamos... Aleluia, o Espírito Santo de Deus vem no cela, tá bom? Mas nós temos que, com a boca confessar. Então, você tem que confessar, Irmão, eu não consigo sozinho. Você pode procurar um ministério que é de Deus e falar, eu quero aceitar Jesus. Você pode fechar a porta do seu quarto e fazer essa oração sincera com o Senhor. Senhor, me perdoa. Escreve meu nome no livro da vida, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, aleluia. Eu abro meu coração para o Senhor entrar, me ajuda a mudar, me ajuda a melhorar e vai caminhando com Jesus. E se puder, procura um ministério de Deus e desce as águas, tá bom? Então aí você está selado, seu nome está no livro da vida porque você confessou e no seu coração você crê. Porque a salvação, igreja, não é pelas obras, tá bom? Tem gente que fala assim, não, eu vou trabalhar,
no ministério, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou ser salva. Não é, é pela fé em Jesus Cristo, é pela graça. A salvação, aleluias, é a graça, mas não é de graça, tá bom? Então foi sangue, foi preço de sangue. Então todos nós seremos salvos se nós confessarmos a Jesus. Todos nós temos esse direito se nós acreditarmos que Jesus morreu por nós. Aleluias, ele deu a vida naquela cruz. E nós acreditarmos que ele ressuscitou ao terceiro dia, acreditarmos que tem um lugar preparado para nós. Então essa é a fé no coração. E aí nós vamos deixando os pecados, né? E o Senhor vai trabalhando conosco com a obra, né? Aí nós começamos a fazer a obra do Senhor. Ele derrama dons e cada um é usado pelo Senhor como o Senhor quer, né? Então, mas nós precisamos confessar Jesus, tá bom? E vai na igreja ou procura alguém para você fazer o batismo, para você ter o seu nome escrito no livro da vida. Depois nós vamos aprender por que é importante ter o nome no livro da vida, por que nós precisamos ser selados pelo Espírito Santo, tá bom? Mas isso é o princípio de tudo, aleluia, dos discípulos nossos, da criação, de tudo, começa aí. Só que aí, igreja, o que acontece, né? A gente vai falar um pouquinho dos princípios de dores, tá? Vamos falar um pouquinho nesse vídeo, os princípios de dores. Igreja, muito se fala, né? O que é o princípio de dor? Vamos ler aqui um pouquinho no Evangelho de Mateus, aleluias, capítulo 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, do versos 4 ao 14. E Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Tá vendo por que é importante a gente confessar Jesus, aceitar Jesus e vigiar, igual Jesus falou, porque vai vir muitos tentando nos enganar. Outro dia, igreja, veio na minha casa uns missionários de uma religião de outros países, falando que existe Deus Pai e Deus Mãe. É, Deus em forma de mulher. E eles pegam um versículo isolado na Bíblia, fora de contexto, um pretexto para colocar isso na nossa cabeça. Eles querem batizar você a toda lei naquele dia, naquele momento. É como se fosse uma seita, né? Só que se você, aleluia, não tem entendimento, porque eles mostram um versículozinho, parece que é verdade. Eles colocam a palavrinha fora de contexto, parece que é verdade. Você fala, mas olha, só que se você lê um pouquinho, tem um entendimento um pouquinho, sabe um pouquinho, ninguém vai te enganar. E é por isso que Jesus está falando aqui, olha só. Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra. Esses são os princípios de dores. Ouvireis de guerra, nós não ouvimos de guerra, igreja, nos noticiários. Quantas guerras estão acontecendo em outros países, né? Quantos conflitos estão acontecendo? Rumores de guerra. Olhai, não vos assustei. Tem pessoa que acha que já é o fim do mundo. Não é. Não é para se assustar. Porque se nós somos discípulos de Jesus, Jesus está cuidando de todos nós. Nós não precisamos temer, tá bom? Não vos assustei, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, igreja. Quantas fomes nós não sabemos que já tem. Outros países, talvez no nosso país mesmo, aqui no Brasil, mas em outros países, fomes, pestes, né, doenças. A última agora foi essa Covid, lembra nos noticiários, que coisa triste, pessoas morrendo, familiares perdendo familiares por falta de ar, de oxigênio, pestes, né, doenças às vezes que um mosquitinho mata a pessoa, não consegue achar cura, não é assim? Doenças muitas das vezes que não consegue, a medicina não consegue a cura, não consegue. Então pestes, tantas coisas, né, igreja? A gente vê terremotos em outros países, maremotos. Olha o que aconteceu agora no estado do Rio Grande do Sul, né? Aleluias. Vocês viram quantas pessoas perderam casas, perderam famílias, entes queridos por causa de chuvas. A gente sabe muitas coisas por trás, né, igreja? Mas também vamos falar sobre isso, né? Chuvas, outros lugares está tendo tsunami, outros lugares está tendo incêndios.
Então, olha quantas coisas estão acontecendo no nosso país e outros países afora também. Amém? Então, tá falando aqui, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios de dores. Então, os princípios de dores já está acontecendo. Irmã, quer dizer então que eu preciso ficar preocupado que é o fim do mundo? Não, é os princípios de dores. Às vezes fala bem assim, dos familiares, né, das brigas, pai, sogra contra nora, mãe contra filhos, né? Então nós já vimos pessoas, entes queridos matando seus próprios entes queridos, se desentendendo, às vezes por igual o pessoal fala, né, dizer, por banana, né? Coisa banal, né? Tirando a vida do outro, como se a vida não valesse mais nada, né? Pessoas não aguentando a pressão psicológica, tirando a sua própria vida. Então, igreja, os princípios de dores, doenças que o médico não consegue diagnosticar, surgindo novas doenças. Então, princípios de dores, aleluia, estão aí, já estão aqui. E como que nós vencemos isso? Quando nós caminhamos com Jesus. Porque Jesus, Ele nos fortalece. Não é que nós estamos, eu não vou passar o princípio de dor. Não, igreja. Jesus diz que no mundo vamos ter as aflições. Mas essa aflição que Jesus fala que nós vamos ter não é a aflição da grande tribulação. Que a aflição da grande tribulação, no meu ponto de vista, a igreja não aguenta. Não aguenta. Então, isso aqui é só os princípios, tá bom? Os princípios das dores, tá? Então, hoje nós vamos aprender sobre isso. Eu vou parar por aqui, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo. Então, a gente tem que orar, igreja, para as pessoas aceitarem Jesus agora. É por isso que Deus derrama os dons. Jesus, às vezes a gente fala tanto de Jesus vai fazer. Jesus tem o poder de nos cuidar de nós, cuidar das nossas necessidades. Jesus tem poder de prosperar, Jesus quer te ver bem. Mas nós temos que entender, igreja, que o plano de salvação para nós é para nós morarmos na Nova Jerusalém. Foi para isso que Jesus veio, para nós nos arrependermos dos nossos pecados. Porque vai acontecer. E a igreja de Cristo, esse acontecimento está na Bíblia, vai acontecer, igual os princípios de dores já estão acontecendo, né? Então, vai acontecer. E nós, Igreja de Cristo, devemos estar todos preparados. Igual Jesus falou, vigia. E quem tem dom tem que ajudar outras pessoas. Por quê? Porque para eles não ficarem, aleluias, na grande tribulação, né? Deixar para aceitar Jesus depois da graça, né? Então, a graça está aqui, que é o Espírito Santo de Deus. Então, o Espírito Santo de Deus vai ser tirado também. Então, é por isso que nós temos que aceitar Jesus agora, confessar Jesus agora, andar com Jesus agora, limpar o nosso coração, guardar nossa mente, né? Procurar ser fiel a Deus, à vontade de Deus, tá bom? Andar em obediência, permanecer no caminho apertado, tá bom? Porque esses acontecimentos, esses episódios que a Bíblia falou, vão acontecer sim, tá na Bíblia. E nós, o povo de Deus, temos que estar preparado. A roupa, fique tranquilo, Jesus cuida, sabe? O carro, eu quero um carro. Igreja, Deus, Ele abre uma porta. A prosperidade, se a gente trabalha, aleluia, se a gente não falta, se a gente trabalha, se a gente paga nossas continhas, nós prosperaremos. Deus, Ele vai te dar saúde, Ele vai abrir uma porta, e a sua parte, a nossa parte, nós temos que fazer. Glória a Deus. Aí nós vamos conseguir pagar nossas contas, tá bom? Então, o alimento, o Senhor, ainda que você esteja sem trabalho, Deus tem poder de mandar alguém para te ajudar, tá bom? Então, o Senhor, Ele cuida da igreja dele. Mas o maior cuidado que Jesus quer com todos nós é nos selarmos. O Espírito Santo de Deus quer escrever o nosso nome no livro da vida. Então, se você ainda não aceitou Jesus, aleluia, como seu único e suficiente Salvador, o meu conselho, né, que quem não é obrigando ninguém, né, mas entrega a sua vida a Jesus. Às vezes a gente fala assim, eu tenho que ficar santo para servir Jesus. Não. É que Jesus vai tirar tudo da minha vida. Não. Não é nada disso. Nós vamos melhorando para voltar para casa. Aleluia, para voltar para esse lugar lindo que o Senhor preparou para todos nós, tá bom? Então Jesus, Ele quer cuidar de nós, tem um plano de salvação, o mal existe, e se nós não nos arrependermos,
na graça. Então, aí é outra história, tá bom, igreja? Nós vamos aprender um pouquinho cada dia. Amanhã o Senhor colocou no meu coração pra gente falar do anticristo, tá? Mas o começo de tudo, é assim, é uma pinceladinha, tá, igreja? Não sou teóloga, não fiz sociologia, nada. Mas os versículos que o Senhor colocou no meu coração sobre esses assuntos, eu vou estar compartilhando com a igreja, tá bom? Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenham todos uma ótima noite. Amanhã nós vamos falar um pouquinho, se Deus permitir, sobre o anticristo, tá bom? A paz, igreja. Fiquem todos com Jesus.